Boa tarde, sejam bem-vindos, que esse ano de 2019 seja cheio da presença do Senhor, da sua palavra e da sua vida, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. O livro de Daniel é um livro bem curtinho, que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar. Se você for na sua Bíblia ali mais ou menos no meio, você vai achar o Salmo, que é bem grande, que é fácil de achar. Aí depois dele vai vindo assim livros maiores, Isaías, Ezequiel. Logo depois de Ezequiel, você vai achar o livro de Daniel. Capítulo 6, versículos 10 a 16, a gente vai ler para contextualizar, mas eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, que a gente vai correr por todo o capítulo 6 aqui nessa tarde. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para fazê-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. É interessante aqui no capítulo 6 notar que essa expressão, o seu Deus, aparece repetidas vezes. Em alguns momentos ele vai aparecer como o Deus de Daniel, em outros como o meu Deus, no caso Daniel falando. Mas de qualquer forma, é interessante que há uma personalização de Deus aqui, bem evidente no capítulo 6. O Deus de quem se fala, o Deus a quem Daniel serve, o Deus por causa de quem Daniel foi lançado na cova dos leões, e o Deus que por fim livrou Daniel das covas de leões, da cova dos leões, é o Deus de Daniel, o seu Deus. Essa personalização dos deuses é comum ao contexto, porque havia muitos deuses. Então, era importante, em alguns momentos, até mesmo especificar de que Deus estamos falando, a que Deus estamos prestando culto e adoração. E o que é admirável em Daniel é uma atitude que eu chamaria de fidelidade e integridade despretensiosa. Então, a gente não vê, apesar dos grandes milagres que ele viveu, que a gente pode conferir aqui nos relatos, no relato bíblico, em nenhum momento Daniel preocupado em se projetar, em criar esses milagres, em fazer acontecer. A gente não vê em nenhum momento Daniel barganhando ou negociando com Deus. Ali desde o capítulo 1, nós vemos um Daniel que simplesmente é íntegro e fiel. E está focado nisso. E ele é tão simples, ele é tão focado na sua integridade e fidelidade, que para ele é simples também, é descomplicado a decisão de não negociar com qualquer pessoa ou qualquer situação que ele acredite ferir a honra e a glória do seu Deus, do Deus a quem ele serve. Então, mesmo no capítulo 1, quando ele tinha acabado de chegar na Babilônia como escravo, ele simplesmente decide que não vai comer daquela comida. Alguns poderiam dizer, mas Daniel, e daí? O fato de você comer essa comida
e ele decide não comê-la porque ela havia sido sacrificada a ídolos, e ele entendia que participar daquela mesa era se contaminar. Alguns poderiam dizer, mas Daniel, não tem nada a ver, come. Sabe, aquelas vozes que a gente ouve no nosso dia a dia, ou até aquela voz que nem vem de fora, mas é que é da nossa própria consciência, que vai nos dando permissão de ir atravessando o limite da santidade, de ir se corrompendo e se deixando corromper, de ir negociando com os princípios e valores da palavra, do caráter de Deus, que são absolutos. Mas Daniel não é assim. Ele é fiel e íntegro, despretensiosamente. E é o que a gente pode ver aqui no capítulo 6 também. Tem 2 livros que eu gostaria de indicar para essa altura da nossa vida, que é o início de um ano novo, né? O primeiro é o Fora de Série, o Outliers, e o segundo é o Poder do Hábito. Esse Poder do Hábito é uma leitura muito, muito, muito rica e que eu recomendo aos irmãos e que vale a pena ser feita agora no início do ano, quando estamos com um pouco mais de tempo, com a cabeça um pouco mais fresca, né, na volta das férias, e também enquanto fazemos o planejamento para esse próximo ano. Embora as teses desses 2 livros elas sejam diferentes, tem alguns pontos que eu acredito que são bastante similares, né? Um deles, que é o que eu quero trazer aqui, que tem a ver com o nosso contexto, é a ideia de que o ordinário constante pode produzir resultados extraordinários, né? Então, quando você lê o livro Fora de Série, Outliers, a tese dele é que uma série de fatores ordinários, uma série de fatores que, isolados, parecem não ter importância ou influência, quando associados, criaram um ambiente que tornou aquela pessoa, o outlier, aquela pessoa fora de série, quem ela é, ou aquela organização, o que ela se tornou. Então, por exemplo, ele traz vários cases e um deles é o Bill Gates. Todos nós sabemos quem é Bill Gates. Mas se eu perguntar aqui, quem sabe em que ano ele nasceu, talvez ninguém vai saber me dizer. Mas o livro traz justamente essa informação, e esse ano do nascimento é justamente um fator ordinário que, associado com vários outros, fez do Bill Gates o Bill Gates. No Poder do Hábito, ele traz uma pesquisa científica e também humana, né, psicológica, filosófica, a respeito de como o hábito aparece nas nossas vidas. E que os hábitos bons vão trazer consequências boas para a nossa vida e os hábitos ruins, consequências ruins, isso é óbvio. A tese, a questão do livro, o objetivo do livro, é mostrar que esses hábitos podem ser mudados. Então, se você tem um hábito ruim, o autor ele se empenha, né, com várias pesquisas, cases, para nos encorajar e nos ensinar que qualquer hábito ruim que você tenha, ele pode ser mudado, desde que você entenda como que o hábito funciona, tá? Aí para isso você tem que ler o livro. E aí, dependendo do hábito que você tem, e hábito a gente sabe, são aquelas também práticas ordinárias, né, do dia a dia, que quando constantes, trazem um resultado maior. Então, são hábitos relacionados à sua saúde, à sua alimentação, ao seu estilo de vida, ao modo como você se relaciona, como você responde, fala com os seus familiares, cônjuges e filhos. Todos esses hábitos, todas essas pequenas práticas ordinárias que, repetidas e constantes, eles podem trazer consequências ali mais para frente. E é interessante que esse princípio do ordinário constante que pode produzir resultados extraordinários, já tinha na Bíblia faz tempo, né? Os irmãos devem se lembrar, por exemplo, de Mateus 25, quando Jesus nos conta a parábola dos talentos. Ali, o que Jesus nos ensina? Que o servo bom e fiel é aquele que é fiel no pouco. Naquele pouco que ele recebeu, ele é fiel. E daí, esse servo que foi fiel no pouco, é colocado pelo seu Senhor sobre o muito. Então, o ordinário constante, a fidelidade no pouco,
gerando um resultado extraordinário e maior. E quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós também podemos observar isso. Eu vou ler para vocês aqui um trecho bem rápido do comentário do livro de Daniel do pastor Hernandes Dias Lopes, né, que também eu super recomendo, muito fácil a leitura. Diz assim: Daniel não podia administrar a orquestração de seus inimigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo se recusar a ir à cova dos leões. Então, esses são fatores externos sobre os quais Daniel não tinha o menor controle. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas Daniel podia manter-se íntegro. Ele podia orar e pôr a sua confiança em Deus. E isso ele fez. Cabe a nós manter-nos fiéis, velar pelo nosso testemunho e honrar a Deus com nossa vida. Cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. E aqui é interessante ver e notar também que Daniel, além de fiel, íntegro, era humilde. Então você não vê Daniel aqui a partir desse decreto que foi intencionalmente editado, feito para que o rei assinasse, para boicotar o Daniel. E você não vê o Daniel peitando os seus inimigos ou o rei. Você não vê Daniel arregaçando as mangas e dizendo: você sabe que eu sou o ungido do Senhor, o escolhido de Deus, você sabe quem eu sou, como eu cheguei aqui? Você vê um Daniel com seu coração centrado e focado em uma coisa: a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, a sua preocupação e empenho em honrar e glorificar ao Senhor. É tipo o meu marido quando está dirigindo, né? Porque vocês sabem, nós mulheres temos uma cota de palavras, né? E eu aprendi nesses 10 anos de casamento que não dá para conversar com meu marido enquanto ele está dirigindo, porque ele não ouve, né? E vai me interromper e eu vou ficar chateada e assim por diante. Só que às vezes, dependendo do dia, para atualizar a minha cota de palavras, né? Natural, como eu sou mulher, eu preciso começar a falar no carro. E aí acontece, né? De eu estar lá me abrindo, tratando de um tema super importante, do meu coração, e de repente o comentário dele é: mas se você ia para a direita, por que você está na esquerda, seu infeliz? Porque ele está focado. E aí, por mais que pareça importante o que está acontecendo ao seu redor, como um bom homem que ele vai resolvendo e funcionando assim, um assunto de cada vez. É essa imagem que eu tenho quando eu vejo aqui o que está acontecendo com Daniel no capítulo 6. Daniel, você ficou sabendo do decreto do rei durante 30 dias. Se alguém orar a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja ao rei, vai ser jogado na cova dos leões. Daniel, você está vendo? Isso é uma armadilha para te derrubar, para acabar com a sua vida. Daniel, entendi. Opa, chegou a hora da minha oração diária, como eu costumo fazer. Deixa eu ir lá. Oi? Onde você vai? Você está entendendo a gravidade? Você está entendendo o problema? Chegou a hora da minha oração diária, como eu costumo fazer diariamente. E ele não é abalado. A sua relação com o Senhor, a sua intimidade, o seu amor para com Deus não é abalado, ainda que a sua própria vida esteja em risco. Não é engraçado que esse decreto não dizia que ninguém pode orar para nenhum Deus a não ser ao rei para o resto da vida, eternamente, ou durante o reinado do rei Dario. O decreto diz que é proibido fazer oração para qualquer Deus ou homem que não seja o rei, somente por 30 dias. Poxa, aí a gente lê uma coisa dessa e fala: mas a gente já faz isso, né? Não orar durante 30 dias, mas com decreto ou sem decreto a gente já não ora mesmo. Mas por que 30 dias? E é interessante que os inimigos de Daniel não tenham proposto ao rei um período maior, para garantir que o Daniel fosse pego em flagrante e boicotado.
Talvez porque esses inimigos vinham acompanhando e testemunhando a vida de Daniel no dia a dia. E eles sabiam, ali um pouco mais para frente no capítulo 6, a gente vê isso, que os colegas de trabalho de Daniel começaram a invejá-lo, porque por causa da sua fidelidade, diligência, ele tinha obtido o favor do rei e estava sendo promovido ali na carreira no meio dos outros colegas. E aí então eles procuram um meio de boicotar a Daniel. E aí eles conversam entre si e falam, não vai ter jeito. O Daniel, ele não desliza. A única maneira que a gente vai ter de pegar ele vai ser tramando contra algo relacionado ao seu Deus e à sua religião. Esses inimigos que vinham acompanhando Daniel sabiam que o coração do Daniel estava centrado no seu Deus. Sabiam que ele não negociava a sua integridade, fidelidade e amor ao seu Senhor por nada. Então eles entenderam que 30 dias era suficiente. Por outro lado, Daniel também poderia ter feito como muitos de nós fazemos. Ele poderia ter transvestido, maquiado a sua cobiça, o seu desejo de ser poderoso, de ser influente, com a capa da espiritualidade. Ele poderia ter dito, não, isso só pode ser uma cilada do diabo, afinal de contas, eu preciso me manter nessa posição onde Deus me colocou, eu preciso continuar tendo influência sobre muitas pessoas e assim ser uma boa testemunha do Deus criador do céu e da terra. 30 dias? Tudo bem, não tem problema, Deus sabe que eu não estou me desviando. Não é isso que nós fazemos muitas vezes? Nós maquiamos, na verdade, a nossa intenção pecaminosa com as causas do reino e da espiritualidade. Sabe que há alguns anos a gente tem se envolvido aí no mundo do empreendedorismo, né? Deus tem nos desafiado a isso. E é muito interessante ver e notar como os cristãos metidos nesse movimento de empreendedorismo, de negócio para o reino, né, de kingdom business, business as mission, como eles são confusos. Eu participei de muitos encontros, congressos, conheci muitas pessoas relacionadas ao tema, e esse é um movimento, sem dúvida alguma, iniciado por Deus. Uma integração entre a nossa fé e trabalho, entre o business e a fé, entre o dinheiro e o reino. Mas também o que tem de baboseira sendo ensinada por aí, que dá preguiça, e a gente tem evitado participar de algumas delas. E aí você vê tanta gente falando sobre kingdom business, negócio do reino, negócios para a missão, e na verdade não tem nada de reino e não tem nada de missão ali. O que a pessoa quer é pegar o seu business, é pegar a sua ganância, a sua ambição, o seu desejo de ser rico, de ter projeção, de ser famoso e influente na sociedade, de ter conforto aqui nessa terra, um conforto que vai acabar quando o Senhor voltar para nos buscar. A pessoa transveste todo esse seu coração cheio de intenção pecaminosa com o valor do reino, dizendo que é para a missão. Mas Deus não se engana, Ele não se deixa enganar. E é um grande desafio, porque quando você fala de integrar a área da saúde com a fé, a família com a fé, o namoro, o casamento com a fé, a gente tem umas dificuldades, mas é bem possível. Mas quando você fala de integrar o dinheiro com a fé, com o reino e com Cristo, aí a coisa pega. E é uma bagunça de conceitos que não tem nada a ver com a palavra. Somos nós barganhando com o Senhor, dizendo, não, mas é importante, né? Porque enquanto eu tenho dinheiro, eu consigo abençoar o missionário, ofertar para a igreja. Enquanto eu estou nessa posição, não importa a que custas eu cheguei nessa posição, eu posso influenciar muitas pessoas. Eu sou formada em Direito, mas eu não segui carreira, porque eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. Então, quando eu fui comunicar à minha família que eu não seguiria a carreira e que eu entraria para o seminário,
Foi uma decepção muito grande. E a Terceira Guerra Mundial, né? Fui deserdada e teve muita incompreensão, frustração, que hoje, obviamente, eu entendo. E uma das pessoas que eu prezo demais, que é uma veterana na fé, na vida para mim, me chamou para uma conversa séria em um momento e me disse o seguinte: Linda, você acha que você pode converter mais pessoas ali? Primeiro conceito errado, né? Não sou eu que converto ninguém, mas tudo bem. Tudo bem não, tá tudo mal, né? Tá errado. Linda, você acha que você vai converter mais pessoas ensinando, pregando para uma igrejinha de colônia, né, pequena, com algumas dezenas de pessoas? Ou sendo uma grande juíza de um tribunal superior, influenciando milhares e milhões de pessoas em toda a sociedade, no país inteiro e fora do Brasil? E nós caímos nessa armadilha. Dessa lógica que é coerente entre si, mas que partiu de um pressuposto que não é a voz do Senhor. E que busca alcançar um objetivo que não é a glória do Senhor. Talvez alguns Deus vai dizer que quer usar assim, como um grande juiz num grande tribunal, influenciando socialmente, politicamente, economicamente a sociedade. Mas é Ele quem tem que dizer. Será que nós estamos ouvindo a voz do nosso Senhor como nós cantamos há pouco aqui? Talvez alguns, na situação de Daniel, teriam recebido a instrução do Senhor: não ora para mim durante 30 dias. Segue essa lei, porque eu preciso te manter ali na posição que você está. Eu preciso te usar com a influência que você tem. Mas para Daniel, não. O que Deus está dizendo? Eu não sei que planos que você fez para esse 2019. Mas é urgente que você inclua como prioridade desenvolver o hábito de ouvir ao Senhor. Vida de oração, de palavra. Talvez você tenha feito metas mirabolantes. Mas perder 20 quilos em um ano começa por onde? Perdendo as suas primeiras 100 gramas. O seu primeiro quilo. E o segundo. E o terceiro. O ordinário constante gerando um resultado extraordinário. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. E, aliás, essa frase tem 2 sujeitos. O que é fiel e aquele que coloca esse que é fiel no muito, que é Deus. Isso significa que não necessariamente porque eu estou sendo fiel no pouco, eu serei colocado no muito que eu desejo. Isso é encargo de Deus. É o que nós vemos aqui. Quando falamos da fé de Daniel, não estamos falando de uma fé. A fé de Daniel era tão forte que ele decidiu negligenciar, desobedecer o decreto do rei, porque ele sabia que Deus ia tirar ele da cova dos leões. Não é dessa fé que estamos falando. Essa fé que manipula, que diz para Deus o que Ele deve fazer, que diz para Deus que Ele tem que me abençoar porque eu tenho sido fiel, que diz para Deus que Ele tem que me livrar dessa doença, daquele acidente, porque afinal de contas eu estou servindo, eu sou diácono, eu sou fazendeiro. Isso não é fé em Deus. Isso é fé no que eu quero e eu coloco Deus a serviço do que eu quero. A fé de Daniel era como a fé de Abraão. O que o Senhor está me dizendo? Entrega? Está aqui. Se Deus vai mandar o cordeiro para substituir Isaac ou não, isso é o problema dele. Amém? Essa é a atitude e a postura do servo. Se Deus vai me tirar da cova dos leões, vai me salvar, isso é problema dele. Eu não vou deixar de ser íntegro e fiel a Ele, porque Ele vai ou não me tirar da cova dos leões. Eu vou ser fiel e íntegro a Ele, porque Ele é Deus. Se Ele me abençoa com riquezas, com saúde, com família, com isso ou com aquilo, isso é seu encargo. O meu é permanecer fiel em qualquer circunstância. Afinal de contas.
Ele já se mostrou e se provou como o Deus mais bondoso, gracioso e generoso. Ele nos deu a possibilidade de reconciliação consigo mesmo. O que lhe custou a vida do seu próprio filho. Como diante dessa graça, nós ainda podemos exigir: abençoe o meu negócio. Poxa, eu preciso ser rico, né? Para ter um testemunho bom na igreja. Não, eu preciso ser bem-sucedido e respeitado. Sabe, muitas e muitas vezes, diante da decisão de ser fiel e íntegro ao Senhor, você vai encontrar a contrapartida, que é o desagrado dos homens, a perseguição, a incompreensão, a desonra e o que alguns vão chamar de prejuízo. É que depende de que conta você está fazendo e sobre qual perspectiva. Daniel, ele foi fundamentalmente diferente de Saul, por exemplo. No relato de 1 Samuel 15, nós vemos que Deus mandou Saul atacar os amalequitas e acabar com tudo o que havia ali. Só que o que Saul fez? Separou o melhor do gado. E quando repreendido pelo profeta Samuel, ele foi se justificar. Não, mas eu separei esse... Não, eu não desobedeci ao Senhor. Olha aqui, olha o que eu trouxe para ele. Isso aqui, um boi gordo para oferecer em sacrifício ao Senhor, olha só. Talvez nós estejamos sendo permissivos demais nas decisões que temos feito no nosso dia a dia, a maneira como usamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, como conduzimos o nosso negócio, como respondemos ao nosso chefe, aos nossos colegas na nossa empresa, como respondemos à sociedade em que estamos, como nos relacionamos com a nossa família ou com a igreja. E dizendo para Deus: não, eu não estou desobedecendo, eu não matei ninguém, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Estou vindo no culto, batendo cartão, servindo o ministério aqui, me inscrevi para 2019. Olha aqui o boi gordo que eu separei. E a este homem, não íntegro e não fiel, Deus vai dizer o quê? Quem pediu isso para você? Acaso o Senhor se agrada de sacrifícios e holocaustos? Como Ele se agrada de um coração obediente, consagrado, amante somente dele? Não estou falando que o cristão precisa ficar escondido, que ele não pode ter influência, que ele não pode ser rico. A palavra não nos ensina assim. Ao contrário, a palavra nos fala para sermos sal e luz. Naquele livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, de John Stott, tem um parágrafo muito, muito, muito profundo, que ele vai dizer exatamente isso. Que quando você vê um mundo corrompido, quando você vê um monte de desgraça, um monte de pecado, a nossa atitude como cristão não é dizer: tá vendo? Ai, só Jesus mesmo, que é aquela atitude do fariseu. A nossa atitude como cristãos e discípulos, como embaixadores de Cristo aqui nessa terra, deveria ser: onde está a luz para corrigir essa corrupção? Onde está o sal para trazer vida aqui onde há morte? Onde está a igreja? Onde estão os discípulos? E tomar para si a responsabilidade de ser embaixador, de ser reconciliador, de ser a comunicação do caráter de santidade e amor de Deus nessa terra. Sim, essa é a nossa responsabilidade, mas a forma como isso deve acontecer, a gente precisa ouvir de Deus. Afinal, alguns Deus decidiu usar por meio do seu martírio e da sua morte. Talvez, segundo aqui o modelo de Jesus, a gente desconfia que é muito mais provável que a maneira como Deus escolhe nos usar para sermos sal e luz nessa terra é diferente da maneira como o mundo nos ensina, como estamos acostumados, aquela projeção, aquela fama, com muita riqueza e influência. Assim, a gente desconfia
quando a gente olha para Jesus. O coração de Daniel era inteiro de Deus. Ele não estava mais apegado à bênção que Deus lhe deu, à sua posição e influência política, econômica. Ele não estava mais apegado nem mesmo à sua própria vida, do que ele estava apegado à sua intimidade e relacionamento com o Senhor. Esse é o princípio de tudo. Foi para que isso fosse possível é que Jesus Cristo deu a sua vida naquela cruz. Para que fosse possível termos essa intimidade com Deus restaurada, esse acesso livre a um Deus que é santo e criador de todas as coisas. Isso é o que nós precisamos guardar e é nisso que precisamos focar o nosso coração. Daniel, você pode ser morto. Espera aí, já deu a hora de encontrar o meu Senhor. Que você inclua urgentemente no seu planejamento desse ano tempo para ajustar, centrar o seu coração e toda a sua vida no Senhor, em ouvi-lo, a sua palavra e em obedecê-lo. Quem diz? Sei. Eu só sei do que Deus está me dizendo. E quando você for fiel ali, Ele será glorificado. É impressionante como o capítulo 6 termina. Sabe como? O rei emite um novo decreto, dizendo que todas as nações, povos e domínios da terra devem adorar e temer o Deus de Daniel. Que Deus tenha misericórdia para nos ajudar a discernir, assim, a sua voz, sermos fiéis na sua vontade e assim sermos usados como filhos, discípulos e igreja para que o seu nome seja conhecido, reconhecido e glorificado. Vamos fechar os nossos olhos?